Então, Prefeitura de Monte Belo do Sul, Rio Grande do Sul, o cargo é de assistente social. Privilegiando aí as provas de analista da Fundatec, tá? Então, a prova seguiu o mesmo padrão que a sua banca já costuma usar. Eu tenho a teimosia do cérebro. Todo mundo quer acertar, não importa a área da vida. Ansiamos, aí já na questão 1 de ortografia, né? Ansiamos com S, pelo amor de Deus, por ter ideias inteligentes, fazer a melhor escolha, tomar a decisão mais acertada. Não é difícil perceber que vários fatores podem nos atrapalhar no momento de privilegiar determinada linha de pensamento e seguir esse caminho. O que a maioria das pessoas não percebe é que o aspecto que nos faz apegarmos a certos pontos de vista, em detrimento de outros mais eficientes, está diretamente relacionado com o nosso próprio funcionamento cerebral. Essa espécie de teimosia é resultado do que os neurocientistas denominaram efeito Eisenthal, eu acho que é assim que lê, fixação funcional. Então, efeito Eisenlung, né? Eisenlung, fixação funcional. Trata-se da persistente tendência do cérebro de se ater, junto, obviamente, né, do verbo ater, de se ater a uma solução familiar para resolver um problema, aquela que primeiro vem à mente, e ignorar outras possibilidades, explicam os cientistas Merlin Bilac, e Peter McLeod, ambos doutores em psicologia. Eles sabem do que falam. A pesquisa de Bilac sobre esse fenômeno ganhou o Prêmio da Sociedade de Psicologia Britânica para contribuições excepcionais de pesquisa médica para a psicologia. E McLeod, presidente da Fundação Oxford para Neurociência Teórica e Inteligência Artificial, tem feito importantes o que, gente? Incursões com S neste assunto. Os dois reconhecem que, na maioria das vezes, tipo de raciocínio é um processo cognitivo útil, já que, por meio dele, desenvolvemos métodos bem-sucedidos para resolver os mais variados problemas do cotidiano, desde descascar uma fruta até resolver uma equação matemática. E se funciona, não há motivo para tentar várias técnicas diferentes toda vez que precisamos novamente desempenhar aquela atividade. O problema com esse atalho cognitivo é que ele pode inibir a busca de soluções mais eficientes ou apropriadas. Então é o seguinte, você faz as coisas sempre da mesma forma, tudo automatizado, e em função disso você deixa às vezes de descobrir formas mais interessantes de fazer as coisas. Diante disso, podemos pensar, se nosso cérebro nos faz acreditar em certas abordagens a ponto de ignorar outras mais adequadas, ou mesmo desconsiderar que elas existam, o que podemos fazer? Ficar reféns deste órgão tão sofisticado com o qual nos confundimos? Simples. Desconfie de suas certezas e não se contente logo de cara com as boas soluções. É claro que, ao compreender como esse curioso processo ocorre em sua cabeça, fica muito mais fácil acreditar e apostar que, não raro, seu cérebro poderá encontrar outras saídas ainda melhores que a primeira. Boa leitura, boas escolhas. Bom, se é boa leitura, boas escolhas, provavelmente isso aqui é um texto de introdução de um livro ou de uma introdução de outro texto. Então, a teimosia do cérebro, artigos, né? Boa leitura, boas escolhas. Então, quer dizer, para você poder expandir as formas como seu cérebro tem tomado as decisões. A primeira questão é de ortografia. Você sabe que a sua prova trabalha muito ortografia, então assinale a alternativa com os vocábulos completam correta e respectivamente as lacunas das linhas 1, 8, 14 e 23. Então eu tenho ansiamos, com S, lógico, ater junto, que é do verbo ater, incursões, com S, e reféns, acentuado, porque é uma oxítona terminada em o quê? Em, beleza? Bom, aqui, ó, não sei se vocês lembram dessa dica do Papa
ansioso, quem fez o curso de teoria completo, com certeza viu. Do Papa ansioso e pretensioso. Aí aqui eu falo com você assim, não quis, também com S, por, do verbo por, blusa. E blusa é só para você lembrar que esse grupo aqui é todo mundo com a letra S. Então, o Papa ansioso e pretensioso não quis por blusa. De que palavrinhas nós estamos falando aqui? Verbos, o Papa aqui são formas verbais que comumente caem, paralisar. Aí você tem que lembrar, né, de palavras da mesma família, paralisação, por exemplo. Paralisar, paralisação, pesquisar. Vou na ordem do Papa. Paralisar, analisar, pesquisar e alisar. Todo mundo com a letra S. Aí você vai lembrar, por exemplo, de análise, pesquisa, alisamento. Todo mundo também com a letra o quê? S. Quis, eu vou lembrar quis, quisesse. Todo mundo com a letra S. Pus, pusesse. Todo mundo com a letra S. Então, aqui, revisou essa partezinha aqui do Papa ansioso e pretensioso. Ansiamos aqui, ó, ansioso 2 vezes S, ânsia com S. Então, ansiar com S. E ansioso e pretensioso são dois termos comumente cobrados em prova. Então, todo mundo aqui grafado com a letra S e pelo menos você relembrou aqui uma questãozinha de ortografia, sabendo que na sua prova isso é uma matéria extremamente cobrada. Aí a gente vai para o número 2. Eu tenho lá assim, ó, visando a manutenção do sentido das frases que relacionam e sem provocar nenhuma necessidade de ajuste, que e já que podem ser substituídos respectivamente por. Observe que o que não está precedido de preposição. Então, voltei lá no que da linha 9. Eu tenho lá assim, ó, aquela que primeiro vem à mente. Quem que vem à mente? Aquela, não é isso? Então, aquela que primeiro vem à mente é feminino, é um pronome relativo. Então, não tem preposição aquela a qual primeiro vem à mente. Lembrando que o pronome relativo a qual concorda com o termo antecedente. E o já que é uma conjunção causal. Como ele é uma conjunção causal, ele é igual a porquanto, pois, uma vez que. Mesmo que e desde que não servem, tá? Então, aqui, ó, já que poderia ser um porquanto, poderia ser um pois e poderia ser uma vez que. Os demais conectores que aparecem aí, desde que, tem 2 opções para ele, pode ser condição ou pode ser tempo, e o mesmo que é concessivo. Lembrando que a gente já combinou que você precisa decorar os conectores. Bom, então esse daqui era impossível, esse daqui era impossível. Esses eram possíveis, mas na primeira lacuna eu só posso colocar a qual, porque o que retoma termo que antecedente é um pronome relativo e como ele não está precedido de preposição, eu devo manter essa relação, ou seja, sem preposição. Logo, a resposta da questão número 2 é letra D, de devo continuar o quê? Estudando, beleza? E da número 1, tá, gente? Era a letra B. Ok? Aí eu tô na 3 agora. Sobre os vocábulos acentuados na linha 15. Então, sempre cai uma questãozinha de acentuação. Analise as assertivas que seguem. Há 2 monossílabos tônicos acentuados. Então, voltei lá na linha 15, eu tenho lá raciocínio. Qual que é a regra de raciocínio? Paroxítona
terminada em ditongo crescente. Aí eu tenho regra, monossílabo qual? Tônico. Depois eu tenho útil, paroxítona terminada em L. Depois eu tenho já, monossílabo que? Tônico. Ele pediu para você olhar todas as palavras acentuadas na linha 15. Então, raciocínio, útil, já e Há 2 monossílabos tônicos acentuados. Verdadeiro, ó. Então, número 1, verdadeiro, né? Depois, o vocábulo útil, ao ser pluralizado, perde o acento. Útil fica como úteis. Então, nesse caso, perde o acento ou não? Não perde. Mas isso pode acontecer com outras palavras. Porque o menino fala assim, isso acontece? Acontece. Pode perder e pode ganhar. Imagina assim, ó, mês é um monossílabo tônico, é acentuado. Se eu colocar a palavra mês no plural, meses, ela perde acento, porque vira uma paroxítona. Outro exemplo, juiz não tem acento, porque o i está seguido de z. E juízes, o que acontece com juízes? Como o i está sozinho, hiato tônico, ele é o quê? Acentuado. Então, mês forma meses, juiz, juízes. Esse aqui perdeu o acento gráfico e esse daqui ganhou. É uma paroxítona terminada em E. As paroxítonas terminadas em E não são acentuadas. E no caso aqui, ó, juiz é um hiato tônico seguido de Z. E juízes é um hiato tônico em que o I fica sozinho. Então, juízes tem acento e juiz não. Então, isso que ele falou da palavra útil, embora não proceda, a 2 é falsa, poderia acontecer em outra situação, abrindo seu raciocínio aqui. A palavra raciocínio é acentuada em virtude de regra de acentuação dos hiatos. Morri, né, gente? Óbvio que não. Se você separar a palavra, ó, raciocínio, tem nada a ver. É uma paroxítona terminada em ditongo que? Crescente. Então, a 3 também é falsa. E sempre na sua prova há uma questão de acentuação gráfica. De modo que a resposta à questão 3 seja a letra A. Aí, continuamos na sua prova, questão 4. Tenho lá o seguinte. Avalie as seguintes propostas de alteração no texto. Supressão do advérbio mais. Aí eu tenho deslocamento de a mente para imediatamente após o vocábulo que. Deslocamento de útil para imediatamente após raciocínio. O que ele quer observar? Quais das propostas de mudança mantêm a correção gramatical e o sentido nos respectivos contextos de ocorrência? Então, vamos lá. Suprimir o advérbio mais, provavelmente já não vai manter o sentido, tá? Então, aqui, ó, na linha 2, fazer a melhor escolha, tomar a decisão mais acertada. Tomar a decisão mais acertada é diferente de tomar a decisão que acertada. A correção gramatical se mantém, mas há uma alteração de sentido. Então, se eu suprimir tomar a decisão mais acertada, tomar a decisão acertada, eu vou alterar o sentido. Então, em altera-se o sentido. Aí, vamos ver o que ele propôs na 2. Pegar a expressão a mente e colocar logo após o vocábulo que na linha 9. Então, eu tenho lá assim, ó, aquela que primeiro vem à mente, aquela que a mente vem primeiro. Só tem um verbo, né, gente? Esse a mente é onde que vem? Aquela que primeiro vem, aqui é o verbo, à mente.
Se eu trocar essa locução adverbial para cá, ó, aquela que a mente vem primeiro. Primeiro vem, também não faz diferença. Primeiro vem. Não há alteração de sentido e nem da correção gramatical. Tem aluno que fala assim, ô Flávia, mas isso aqui não é um adjunto adverbial? É um adjunto adverbial. Se ele estiver no meio, ele não tem que vir entre vírgulas. Nesse caso aqui, ele é médio no meio. Se ele é médio no meio, é caso de vírgula o quê, gente? Facultativa. Então, adjunto adverbial médio no meio, eu tenho um caso de vírgula facultativa, beleza? Bom, aí eu continuei pensando, estou na 3, então a 2 não altera o sentido nem a correção. Então, a 2 não altera o sentido nem a correção, beleza? Continuei o quê? Pensando, então. Lá na 3 eu tenho assim, ó, deslocamento de útil para imediatamente depois da palavra raciocínio, na linha 15. Então, voltei ao texto, linha 15, eu tenho lá assim, ó, é um processo cognitivo útil. Quem que é útil? Processo cognitivo. Então, útil aqui estava ligado a processo. É um processo cognitivo útil. Se eu colocar o útil perto de raciocínio, é um tipo de o tipo de raciocínio útil é um processo cognitivo. O útil vai passar a se referir a quem? Raciocínio. Vai fazer sentido, gente? Claro que a alteração de sentido ocorrerá. Então, continua tendo sentido, altera-se o sentido. Ele perguntou qual que se mantém correta e não altera o sentido. Então, apenas a número 2 atende o que corresponde à resposta letra B de bola. Então, 4B de bom continuar o quê? Estudando, beleza? Continuei pensando, questão 5, eu tenho assim, ó, em relação ao vocábulo familiar, na expressão solução familiar retirada do texto, afirma-se que equivale à locução adjetiva de família. Então, eu tenho que ir lá observar, mas provavelmente solução familiar quer dizer uma solução de família ou uma solução conhecida? Conhecida, né? Então, solução familiar quer dizer uma solução já o quê? Conhecida. Mesma coisa eu falar assim, essa pessoa me é familiar, quer dizer que ela é da minha família ou quer dizer que ela é minha conhecida? Conhecida. Então, isso daqui é diferente de família. Logo, a 1 está certa ou está errada? Errada. Então, solução familiar não tem a mesma carga semântica de família. Tem o sentido de algo que se conhece por já haver sido visto, praticado, estudado, etc., outras vezes. Verdadeiro, né? Já conhecido. E 3, exprime ideia de intimidade, cordialidade e afetuosidade. Não, afetuosidade não tem nada a ver, né, gente? Solução familiar quer dizer uma solução, pode ser uma coisa ruim, né? Você pode olhar para uma pessoa que você odeia e falar assim, essa expressão me é o quê? Familiar. Principalmente cordialidade e afetuosidade, não. Intimidade, sim. É alguma coisa que você já conhece. Agora, cordialidade, não, tem nada a ver. E muito menos o quê? Afetuosidade, também nada a ver, nenhuma relação. Então, aqui é apenas uma relação de intimidade. Logo, errada. Bom, eu pedi quais as incorretas. 5, letra E. Já estudarei para passar no próximo concurso da Funatec que eu fizer. 6.
Em relação ao período, o problema com esse atalho cognitivo é, então, o problema com esse atalho cognitivo, sujeito, é verbo de ligação, que ele, essa oração toda, como é que vai ser essa oração? Tem função de predicativo, oração subordinada substantiva predicativa. Então, oração subordinada substantiva predicativa. Aí eu tenho lá assim, a oração sublinhada exerce função de predicativo, verdadeiro. Por quê? Eu tenho uma estrutura aqui com sujeito e verbo de ligação. Quem fez o curso de teoria viu isso na aula de período composto, com certeza eu dei todos os modelinhos de oração substantiva. O pronome ele é sujeito da segunda oração, verdadeiro também. Ele pode inibir. Então aqui, ó, ele pode inibir, sujeito. O termo, o problema com esse atalho cognitivo funciona como sujeito da oração principal, verdadeiro. O problema desse atalho cognitivo é verbo de ligação. Então, ele fez a análise sintática de todo o período, questão 6, letra E. Então, tudo que está falando aqui, verdadeiro. Para você treinar um pouquinho, vou fazer um pensando, considerando só orações subordinadas, o quê? Substantivas. Então, a gente quer fazer mais ou menos a mesma coisa que ele fez aqui, tá? Só que pensando, eu vou classificar as orações substantivas. Então, eu quero classificar essas orações aqui. Classificar as orações substantivas. O que é que a gente tem que olhar para classificar uma oração substantiva? As características sempre da oração, o quê? Principal.
São as características da principal que definem a classificação de uma oração substantiva, tá? Estamos seguros. Quem estamos seguros? Nós. Aí aqui é um verbo de ligação. Seguro é predicativo do sujeito. É um adjetivo. Quem está seguro de. É um nome pedindo uma preposição. Se eu tenho um nome pedindo uma preposição, o que eu vou ter? Oração subordinada, o quê? Substantiva, completiva, nominal. Então, oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. É um nome pedindo uma preposição. Beleza? Necessitamos de que ele resolva o caso. Quem necessita, necessita de. Necessitar é um verbo transitivo como indireto. Se isso daqui é um verbo transitivo indireto, isso aqui vai ser uma oração subordinada, substantiva, objetiva, o quê? Indireta. Então, oração subordinada, substantiva, objetiva e indireta. Achava que o rapaz daria mais resultados. Sujeito vai ser eu ou ele, né? Eu achava. Quem acha, acha algo. O que falta nessa frase? Objeto direto. Então, que o rapaz daria mais resultados. Oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Beleza? Igual perguntou lá na sua prova. Essa 4 aqui que chama assim, ó. Viu-se. O que tem que acontecer quando você vira-se? Seu coração tem que disparar. Então, não se espera que o problema se agrave. Não, adjunta adverbial de negação. Quem espera, espera algo se é PA. O que tá careca de saber? Se há PA, não há OD. O objeto direto vira o quê? Sujeito paciente. Então, vou ter oração subordinada substantiva, subjetiva. Vai funcionar como sujeito, né? É necessário que você se esforce bastante. É verbo de ligação. Necessário, predicativo do sujeito. Se eu tenho verbo de ligação e predicativo, o que falta nessa frase? Sujeito. Então, eu tenho oração, subordinada, substantiva, subjetiva. Beleza? O que falta na frase é o sujeito. O importante, sujeito, é verbo de ligação. Sujeito e verbo de ligação, o que falta na frase? O predicativo do sujeito. Então, nesse caso, eu tenho uma oração subordinada, substantiva, predicativa. E aí a gente pode falar só predicativa, porque não existe oração predicativa do objeto, só do sujeito. Então, relembrando esse conteúdo que caiu na sua prova, que é oração substantiva. Ah, Flávia, isso cai muito? Cai muito mais oração adverbial, né, gente? Mas você não passa só com o que cai muito, você passa sabendo grande parte das matérias que são cobradas no seu certame, tá? Então, é importante ter conhecimento disso aqui. Fizemos a questão 6, agora a gente está na 7. O título, A Teimosia do Cérebro, é o que? Corroborado pelas informações contidas no texto. Aqui ele cobrou significado. Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do trecho acima, corroborado no sentido de comprovado. Retificado é corrigido. Negligenciado não faz sentido. Postergado é adiar. Adulterado também é a mesma coisa de retificado. Poderia ser corroborado pelas informações. Quer dizer, comprovado. E aí você aproveita e lembra disso aqui, ó. Ratificar é o contrário de retificar. Aqui é consertar, corrigir, né? Consertar aqui com S. E ratificar no sentido de confirmar. Revisa esse parônimo. Mas essa questão aqui foi uma questão muito simples, era apenas de vocabulário. Beleza?
Aí já estamos na 8. Avalie as assertivas que seguem sobre palavras do texto, assinalando V se verdadeiras ou F se falsas. Aí eu tenho assim, ó, no vocábulo funcionamento, há 11 fonemas devido à ocorrência de 2 dígrafos vocálicos. Você tem que saber, então, por exemplo, até o que é dígrafo vocálico. De novo, quem fez o curso de teoria viu isso tudo, tá? Funcionamento, então, a gente faz assim, ó. Funcionamento. Dígrafo vocálico, dígrafo vocálico. Dígrafo vocálico é quando o M ou o N tem função o quê? Nasal, beleza? Então, funcionamento aí, eu tenho esse tipo de coisa. Na palavra psicologia, ocorre um encontro consonantal. É um encontro imperfeito. Se tem acento no vizinho, o final fica juntinho. Se não tem, fica separado. Aqui eu tenho um encontro consonantal imperfeito. O que é um encontro consonantal imperfeito? Que fica, eu falei imperfeito, mas é perfeito, tá? Que fica na mesma o quê? Sílaba. E o encontro consonantal imperfeito que fica em sílabas separadas. Então, isso aqui é o encontro consonantal na mesma sílaba, beleza? Então, na palavra psicologia, ocorre ou não encontro consonantal, gente? Ocorre, PS, e é na mesma sílaba, beleza? Então, ocorre o encontro consonantal, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Aqui eu tenho 2 dígrafos vocálicos, também verdadeiro, ok? Aí eu tenho assim, ó, em processo ocorre um encontro consonantal e um dígrafo. Então, estou fazendo a palavra processo aqui. O SS é dígrafo. E o PR, encontro consonantal perfeito também. Por que é perfeito? Porque está na mesma sílaba. Encontro consonantal perfeito, ok? Então, eu tenho assim, ocorre um encontro consonantal e um dígrafo. A ocorrência desse dígrafo provoca diferença numérica entre letras e fonemas. Toda vez que tem dígrafo, apresenta diferença numérica entre letras e fonemas. Quantas letras tem a palavra processo? 8 letras e 6 o quê, gente? Fonemas. Processo, 8 letras e 6 fonemas. 6 da minha cabeça, 7, tá? Então, processo aqui, um a menos. Vou contar aqui para vocês, ó. Processo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fonemas. 8 letras, 7 fonemas. Beleza? Até aí conseguiram acompanhar? Bom, o que você pode fazer para treinar? A gente pode fazer um pensando aqui, só para você treinar essas palavrinhas. Então, eu coloco algumas palavras e a gente vai fazer a transcrição, o quê? Fonética dessas palavras. Então, pensando em palavras, tranquilo. Vou contar tudo, fonema, letra. Então, isso aqui dá para representar bem o que você pode encontrar na sua prova, porque a sua banca adora cobrar a questão de fonética, né? Muito comum. Tranquilo, olha o que eu vou ter. Então, já vimos um dígrafo e um encontro consonantal. Qui, o U é pronunciado. Esse U aí, ó, qui, enruga sua boca, então ele é pronunciado tranquilo. Vamos começar pelo número de letras da palavra tranquilo. Quantas letras eu tenho na palavra tranquilo? 9 letras. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quantos fonemas? 8 fonemas, porque tem um dígrafo. Um dígrafo vocálico
porque ele tem som de vogal, né? Um encontro consonantal, e eu ainda posso classificar esse encontro como perfeito, porque está na mesma o quê? Sílaba, e ainda eu tenho um ditongo. Esse ditongo aqui é crescente na nossa escala lá de ditongo. Então, na palavra tranquilo, eu tenho isso tudo, ó. 9 letras, 8 fonemas, um dígrafo vocálico, um encontro consonantal perfeito e um dígrafo crescente. E você já percebeu que é muito comum na sua banca isso aqui. Palavra problema. O que vai acontecer? Problema. Todas as letras são pronunciadas e eu tenho 2 encontros consonantais perfeitos apenas. Nenhum dígrafo, nenhum ditongo. Então, na palavra problema, eu tenho 8 letras, 8 fonemas, 2 encontros consonantais perfeitos. Então, 2 encontros consonantais perfeitos. 8 letras, 8 fonemas e 2 encontros consonantais perfeitos. Vou para a palavra sequência. Sequen. Observe que você pronuncia a letra U. Então, sequen. Aqui tem dígrafo. Tem acento no vizinho, o final fica juntinho. Sequência. Então, fiz lá a palavra sequência. Quantas letras eu tenho na palavra sequência? 9 letras. Quantos fonemas? 8 fonemas. Dígrafo, um dígrafo. Vocálico também, que é esse em que apareceu ali. Aí, olha o que eu tenho. 2 ditongos. 2 ditongos crescentes. Não tem encontro consonantal, porque esse N some, né? Isso não é encontro consonantal, porque no encontro consonantal as 2 consoantes devem ser pronunciadas, as 2 devem emitir som. Quando eu pego uma palavra tipo queria, primeiro que esse U some, queria, não é pronunciado, é dígrafo. Nesse caso é um dígrafo consonantal, porque permanece o som da consoante. E aqui é um hiato. Então, na palavra queria, eu tenho 6 letras, 5 fonemas, um dígrafo consonantal. Não tenho encontro consonantal, né? E eu tenho um hiato. Queria. Não tem acento no vizinho, fica separado. Tóxico. O que acontece com a palavra tóxico? Uma dispersão de som, né? Xico. Então, neste caso aqui, eu tenho mais letras que fonemas, beleza? Então, quantas letras eu tenho na palavra tóxico? 6 letras e 7 o quê? Fonemas. Por que eu tenho 7 fonemas? Porque o X tem som de KS, beleza? Houve uma dispersão de sons aí. Então, te lembrar que isso aqui pode acontecer, o número de fonemas pode ser maior que o número de letras. Aqui eu coloquei hiato, aqui eu coloquei ditongo, encontro consonantal perfeito, para você revisar essa matéria que é super cobrada no seu certame, tá? Então, questão 8, todas eram verdadeiras. Voltando aqui, ó, funcionamento apresenta 2 dígrafos vocálicos, então, verdadeiro. Funcionamento apresenta 2 dígrafos. Na palavra psicologia, há um encontro consonantal, verdadeiro também. Em processo, apresenta um encontro consonantal e um dígrafo. Esse dígrafo é um dígrafo consonantal. E a ocorrência desse dígrafo é que justifica o número de fonemas ser menor que o número de letras. Verdadeiro. Então, a questão 8 tem como resposta a letra C, de continuarei estudando para passar no próximo concurso da Fundatec que eu fizer. Na sequência, você tem uma questão de si, que se você foi meu aluno no curso teórico errar, eu vou te matar.
que eu dou esse exemplo 100 vezes. Eu dou 1 milhão de vezes o verbo tratar. Então, nesse caso, você não pode se dar o luxo de errar. A palavra se, em trata-se da persistente tendência do cérebro, classifica-se como, bom, trata-se da persistente, quem trata, trata de, da persistente objeto indireto, não tem jeito de colocar um ele aqui, ele trata-se, esse se é índice de indeterminação do sujeito, beleza? E esse exemplo do verbo tratar, eu trabalho 1000 vezes no curso de teoria. O que eu posso fazer é um pensando aqui para você de si, para você resgatar essa matéria, que é o melhor que a gente pode fazer. Que aí o jeito melhor de você resgatar a matéria, né? Vendo aqui alguns tipos de se. Se cair, você tem que acertar. Principalmente se for com o verbo tratar, porque aí você já tem certeza que é índice de indeterminação do sujeito. Não dá para errar isso aqui, não. Quando eu falo assim, ó, via-se como uma mulher jovem, ela via-se, ela tá vendo a si o quê? Mesma como uma mulher jovem. Então, via a si mesma. Eu não, já tô quarentona, não tô me vendo como nova e as novinhas estão regaçando, gente. Tá sobrando para ninguém, porque os de 60 querem as de 20. Os de 40 querem as de 20, os de 20 querem as de 20. Então, tá difícil sobreviver no mundo. Os de 20 querem as de 20, gente. Não é verdade, não. Eles só querem as mais velhas só para ensinar. Depois que aprenderam, eles querem pegar as novinhas. E não adianta nada, né? Não vale a pena. Ela via-se como uma mulher mais jovem. Via a si mesma. Então, esse daqui é um pronome reflexivo. Reflexivo com função de objeto que direto. Via a si mesma. Não se cumprimentaram no dia da prova. Eles, sujeito, não se cumprimentaram. Né? Um ao outro, pronome recíproco. Quem cumprimenta, cumprimenta alguém, também com função de OD. Aqui quem vê alguém, por isso tem função de OD. Não se cumprimentaram no dia da prova, um ao outro. Dedicou-se ao trabalho voluntário. Ele ou ela se dedicou ao trabalho voluntário. Quem se dedica a. Isso aqui é o objeto indireto. Bom, vamos pensar. Não pode ser PA porque é verbo transitivo indireto. E PA é só com VTD ou VTDI. Não pode ser índice porque o sujeito está subentendido. E se fosse índice, o sujeito não estaria escrito nem implícito, igual aconteceu ali. Não pode ser pronome reflexivo porque não está dedicando a si mesma. Nem é recíproco porque não é um ao outro. Esse si que está aparecendo aqui é parte integrante do verbo. Então, é um si que funciona como parte integrante do verbo. Beleza? Não se obedece a regras sem fundamento. Não dá para colocar um ele, ó. Dá para fazer ele não se obedece? Não. Então, isso já é metade do caminho para a gente saber que é
índice, mas eu ainda preciso verificar a transitividade. Quem obedece, obedece a regra sem fundamento aí. Bom, verbo transitivo indireto e o sujeito não está escrito nem subentendido, eu tenho um caso de índice de indeterminação do sujeito. Aqui se resolve qualquer problema. Quem resolve, resolve algo. O se é PA. Se há PA, não há OD. Esse termo é um sujeito paciente. Qualquer problema é resolvido aqui. Então, aqui se resolve qualquer problema é resolvido aqui. Beleza? Conseguiram pensar nos cis que existem nesse mundo? Então, se você estudar, você saberá essas coisas. Flávia, esse se parte integrante é a mesma coisa do se conjunção integrante? De jeito nenhum. Olha aqui, ó. Parte integrante, o se é um pronome. Se liga ao verbo, também chamado de pronome integrante. Quando é uma conjunção integrante, introduz oração subordinada substantiva. Tipo isso aqui, ó. Não disse se voltaria cedo. Parece condicional, mas não é. Porque não tem condição nem para o que ela disse, nem se vai voltar. Não disse. O que que não disse? Oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Esse se que está aqui é uma conjunção integrante. Ótima pergunta. Então, pronome integrante é diferente, né? Pronome integrante liga-se ao verbo. Conjunção integrante une orações, beleza? Então, essa daí era a sua questão 9. E nessa prova, olha que coisa mais legal. Foi nada de interpretação de texto, nenhuma. Só uma de vocabulário, que nem seria de texto. A substituição do vocábulo o por alguns, na linha 4. Então, primeiro eu tenho que ir lá ler se dá para substituir por alguns. Volta lá na linha 4. Tá assim, ó. O que a maioria das pessoas não percebe é que o aspecto que nos faz. Então, o que deveria ser aquilo que a maioria das pessoas não percebe, tá? Então, tem lá assim, a substituição de o por alguns não provocaria alteração de sentido nem necessidade de ajuste o quê? Na frase. Claro que vai precisar de ajuste. Alguns, eu tenho um singular, o por aquilo. Se eu trocar o por alguns, eu vou ter que, no mínimo, adaptar o verbo. Então, alguns que a maioria das pessoas não o que percebe é o aspecto que nos faz sentido isso aqui, gente? Alguns que na maioria das pessoas, não, né? Então, aqui, ó, não provocaria alteração de sentido nem necessidade de ajustes. Então, a 1 está o quê? Errada. Provoca necessidade de ajuste. Tem que fazer outra frase, né? Provocaria necessidade de alteração de outros 4 vocábulos visando a correção gramatical do período. Então, eu tenho que ir lá na frase e ver o tanto de termo que está concordando com esse ozinho aí na linha 4. Então, e seguir esse caminho. O que a maioria das pessoas não percebe, então a maioria não percebe, é o aspecto que nos faz. Aí, quem que nos faz? Não é aquele aspecto? Então, a maioria das pessoas não percebem os aspectos que nos fazem. Vai ser alguns aspectos que nos fazem. Então, eu vou ter que alterar os aspectos Então, eu tenho lá assim, ó, o que a maioria das pessoas não percebe é que, então não vai ser é também, vai ter que ser o quê? Função, né? Trocando aqui. Então, estou trocando esse o aqui, os aspectos, que, aí teve que trocar esse, alguns aspectos que ele quer, né?
Se eu trocar um singular por um plural, gente, já não dá, né? Então, nessa segunda ocorrência aí, eu vou ter que mexer nessa frase quase o quê? Toda. Então, eu tenho assim, ó. É que os aspectos que nos fazem, aí, os aspectos que nos fazem nos apegarmos a certos pontos de vista estão, então, os aspectos estão diretamente, aí vai ser, os aspectos estão diretamente relacionados Então, os aspectos estão diretamente relacionados. Como ele pediu essa segunda ocorrência aqui, alterou esse os, alguns aspectos. Então, 1, 2, 3, 4 palavras. Teve que alterar a frase quase toda, e essa questão também é muito comum na Fundatec. Então, quando ele falou assim, provocaria a necessidade de alteração de outros 4 vocábulos, visando a correção gramatical do período. A1 é errada e a 2 verdadeira. Provocaria alteração de sentido, bem como a necessidade de ajustes na frase. Com certeza, o aspecto é um só. Os aspectos são vários, alterou o sentido e precisa de ajuste, né? Verdadeira. Quais estão falsas? Apenas a letra A. Então, 10. Apenas a número 1 está falsa. Beleza? Tinha que ser aquele, né? Aquele aspecto que nos faz. Se ele trocar por alguns, né? Vai alterar o sentido. Porque o outro estava no singular, se eu fosse substituir sem alterar a correção, tinha que ser um aquele, né? Bom, então terminamos essa prova, vamos para outra já na sequência. Então, prova de administrador. As questões de números 1 a 10 referem-se ao texto abaixo. Os destaques ao longo do texto são citados nas questões. A primeira é o verbo compor, né? Em todas as suas vertentes. O termo sanear vem do latim sano, que é tornar saudável, tornar habitável, higienizar, limpar. Desde a Idade Antiga, o homem aprendeu pela experiência que a água contaminada, lixo e outros resíduos eram possíveis transmissores de doenças e que isso influía diretamente na qualidade e expectativa de vida dos habitantes. Assim, ele quem, gente? O homem, né? Começou a adotar medidas para tratar sua água e livrar-se dos resíduos, fossem eles sólidos ou líquidos. Ou seja, o homem passou a sanear a água. O saneamento básico compõe-se. O saneamento básico está no singular, então na Q1 aí, ó. O saneamento compõe-se, beleza? De um conjunto de medidas cujo objetivo é conservar ou melhorar o meio ambiente de uma região, colaborando para manter as condições de higiene e saúde da população. Entre os serviços que compõem, aí agora eu concordo com o antecedente do que, serviços que. Então, entre os serviços que compõem esse conjunto estão o tratamento da água, a coleta e o descarte adequado de resíduos sólidos, a limpeza de vias públicas e a canalização, o afastamento e o tratamento de esgotos. Com relação a esse último, que é o tratamento, né, tinha que ser um este, usando a norma culta. Trata-se de uma infraestrutura que faz a coleta, o transporte, o tratamento e a disposição final do material coletado, que é dividido em 3 grupos domésticos. Doméstico,
com origem nas residências, pluvial, formado por águas da chuva, e industrial, eliminado por fábricas. Antes de serem devolvidos ao meio ambiente, com exceção do grupo pluvial, esses resíduos passam por um processo de limpeza em estações de tratamento de esgoto. Infelizmente, no Brasil, ainda não existe uma política que trate os resíduos provenientes das galerias pluviais e, portanto, os rios e córregos brasileiros sofrem principalmente com o esgoto clandestino, que utiliza esse meio para chegar, sem nenhum tratamento, até as águas. As substâncias que compõem, mesmo Qzinho, né? Então, as substâncias que o que compõem cada tipo de resíduo são diferentes e, por isso, exigem métodos específicos de tratamento. Já a rede coletora costuma funcionar de maneira semelhante para todos, a partir da canalizações instaladas ao lado de leitos de água que encaminham os esgotos para uma ETE. Esse procedimento é fundamental para evitar a poluição dos recursos naturais, especialmente os cursos de água e a proliferação de doenças entre os cidadãos. Essa oração que está destacada aí do para, ela está dando uma ideia de o quê? Finalidade, né? Para que se evite a poluição de rios, de recursos naturais, especialmente os cursos d'água. As infecções mais comuns transmitidas pela falta de tratamento de esgoto são a cólera, a hepatite infecciosa, a febre tifoide, a leptospirose e também as diarreias. Segundo a Organização Mundial da Saúde, em dados de 2011, as doenças relacionadas com a falta de saneamento básico, principalmente as diarreias, ainda são uma das principais causas de morte de indivíduos em países de baixa e média renda, como o Brasil, por exemplo. Apesar de sua importância, os dados da Pesquisa Nacional de Saneamento Básico 2008, divulgado pelo IBGE em 2010, mostram que somente 55% dos municípios brasileiros estão conectados à rede geral de coleta de esgoto e apenas 1/3 deles realiza o tratamento adequado, ou seja, o resto vai direto para os rios, 45% do nosso esgoto, muita coisa, né? Para finalizar, é importante conscientizar a população de que suas atitudes podem influir diretamente na saúde de sua comunidade. Logo, ações como jogar lixo na rua, ligar o esgoto a uma galeria pluvial ou jogá-lo diretamente em um curso d'água devem ser peremptoriamente proibidas. Uma população doente representa maior gasto público. É dinheiro público jogado literalmente no esgoto. Bom, a concordância aqui ficou fácil. O saneamento compõe, os serviços compõem, as substâncias que o que compõem. Logo, a gente já sabe a resposta da questão número 1, letra A. Beleza? Aí, tô na 2 agora. É bom fazer 2 provinhas seguidas assim, porque como a Fundatec varia muito o volume de questões, você vai vendo matérias totalmente diferentes, né? Tem coisas totalmente diferentes. 2, eu tô lá assim, ó. Considere os seguintes grupos de vocábulos, exceto a acentuação gráfica, né, gente? Retirados do texto. Influir e ato. Então, aqui eu tenho uma regra de hiato. Depois, resíduos, paroxítona, terminado em ditom crescente. E saúde, hiato. Água, paroxítona, terminado em ditom crescente. Influía, hiato. Substâncias, paroxítona, terminado em ditongo crescente. Municípios, paroxítona, terminado em ditom crescente. Água, paroxítona, terminada em ditom crescente. E resíduos, também uma paroxítona, terminada em ditom crescente. Essa daqui todas seguem a mesma regra. Substâncias, paroxítona, terminada em ditom crescente. Indivíduos, paroxítona, terminada em ditom crescente. E países, regra de hiato tônico.
Bom, quais contêm palavras que recebem acento gráfico por determinação de uma mesma regra? Mesma regra gramatical. Então, a resposta, letra o quê? C, dá 2, beleza? Aí, tô na 3. Assinale a alternativa incorreta acerca do que se afirma sobre fonema e grafia dos vocábulos do texto. Então, eu quero a errada. Hepatite líquido há mais letras do que fonemas. Então, vamos lá. Hepatite. O H some, hepatite. Líquido, o U some, some aqui, que, do. Então, olha aqui, 7 letras, 6 fonemas. No caso de hepatite, 8 letras, 7 o quê? Fonemas. Então, há mais letras que fonemas. Na letra A, verdadeiro. Letra B, em doente, córrego e exceção ocorrem dígrafos. Então, doente, córrego e exceção. Doente, doente. Verdade, dígrafo, é N. Córrego, como é que eu fiz? Corrego, RR, sempre dígrafo. Exceção, EC. Aqui a gente faz até com som de S, né? Isso aqui é som de S. Exceção, o XC também forma dígrafo. Então, os 3 aqui apresentam dígrafos. No caso da palavra doente, quantas letras e quantos fonemas? 6 letras, 5 fonemas. Palavra córrego, 7 letras, 6 fonemas. Palavra exceção, 7 letras, 6 fonemas. Beleza? Então, você já viu que sua banca adora isso. Letra C. Em palavras como pluvial e Brasil, é comum pronunciar-se o som final como U. Com certeza, né? Pluvial. Esse som aqui pode ser vocalizado e Brasil também. Não é toda banca que considera isso, mas quem fez o curso de teoria comigo, eu falo isso, que ocasionalmente a letra L no final da palavra pode ser lida como U. Uma das bancas que normalmente faz isso é uma banca bem mineira, a FUMARC. E a Fundatec já cobrou mais de uma prova também falando que é possível vocalizar. Não é sempre vocalizado, mas é possível. Uma pronúncia vocalizada para esse U. Então, isso é verdadeiro, até porque já apareceu em outras provas da sua banca. D. Uma mesma letra representa fonemas diferentes em exemplo, o X tem som de o quê? Z. E na palavra lixo, o X tem som de X. Ah, ele pode ter som de CH. Não, é o CH que tem som de X. Então, também na nossa aula de teoria, eu falei sobre as possibilidades de som da letra X, beleza? Então, aqui eu tenho um X com som de Z e um X com som de X. Quais são as possibilidades do X? Z, S e ainda tem a possibilidade de KS. Na palavra sexo, som de KS. Mais letras, mais fonemas, né? Do que letras. 4 letras, 5 que? Fonemas. Beleza? Na palavra ex-marido, som de quê, gente? S. Ex. Mesmo número de letras e fonemas. Na palavra exame, som de Z. Exame. Som de Z. E na palavra xícara, som de X mesmo. Xícara. Então, X com som de X, com som de Z, com som de S e com som de KS. E foi bom que você revisou os sons possíveis para a letra o quê? X, que ela tem todas essas possibilidades aqui, de acordo com a sua língua.
Então, quando ele falou assim, na palavra exemplo e na palavra lixo, podem ser pronunciados, né? Uma mesma letra representa diferentes exemplos de fonema. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, né? Tanto em processo quanto em geografia, ocorrem simultaneamente encontro consonantal e dígrafo. E pegou ainda a mesma palavra da outra prova, ó, processo. Dígrafo e encontro consonantal. Encontro consonantal perfeito, tem mesmo, e o processo aqui eu tenho um dígrafo. Aí peguei a palavra geografia. Geografia. O que aconteceu aqui? Eu só tenho encontro consonantal perfeito. Não há o que, gente? Dígrafo. Beleza? Então, se não há dígrafo, a letra E é a alternativa errada. Então, questão 3, letra o quê? E. Continuei pensando. 4. Considere as seguintes possibilidades de substituição de formas verbais no texto. Influía por influenciava. Eu tenho que olhar a regência também. Então, aqui, ó, quem influencia, influencia alguém. E quem influenciava, influenciava o quê? Alguém, mais ou menos? Então, aqui, ó, não preservarão a correção sintática do texto. Volta no texto, na linha 3. Então, aqui, ó, e isso influía diretamente na qualidade expectativa. Isso influenciava a qualidade expectativa. Influir em, influenciar algo. Bolinha cortada quer dizer conjunto vazio. Não pede o quê? Preposição, beleza? Bom, então nesse caso aqui você já sabe que aqui não preserva a correção gramatical. Adotar por empregar na linha 4. Então quem adota, adota algo e quem emprega, emprega algo também. Então ele começou a adotar medidas, começou a empregar. Adotar, VTD, começou a empregar medidas. Também o quê? VTD. Depois eu tenho lá assim, devolvidos por reconduzidos. Na linha 14, os dois estão no masculino plural, né? Antes de serem devolvidos ao meio ambiente, devolvidos, observei a concordância, né? Então, devolvidos, mesma coisa de o que, gente? Reconduzidos. Os resíduos sólidos devolvidos e reconduzidos ao meio ambiente, tá? Aí depois ele pede para você olhar a palavra conscientizar por inteirar. Quem se conscientiza o quê? Conscientiza alguém, né? É importante conscientizar a população de alguma coisa. Então, ele conscientizou a população de que é importante o quê? Inteirar a população de que vai dar a mesma regência certinho. Então, a única que apresentou desvio quanto à regência, letra A na 4. Beleza? E aí você viu que era uma questão menos de vocabulário e mais de regência. Essas questões de substituição na Fundatec normalmente são de regência. Fique esperto. 5. Sobre as relações de coesão do texto, considere o que segue. A palavra que é um termo anafórico, já que retoma sano. Aí eu tenho que voltar, que ela só é anafórico se for pronome relativo.
O termo sanear vem do latim sano, que é tornar saudável. Quem que é tornar saudável? Que é o que está antes, beleza? Então, isso daqui é verdadeiro. É um pronome relativo. Todo pronome relativo vai ter uma função o quê? Anafórica. Quer dizer, retoma um termo antecedente. A palavra isso refere-se ao fato de o homem ser capaz de aprender a partir das experiências vivenciadas. Então, olha lá na 3. E que isso influía diretamente na qualidade de vida. Isso o que, gente? Tratar os resíduos de forma responsável. Então, aqui, ó, desde a Idade Antiga, o homem aprendeu pela experiência que a água contaminada, lixo e outros resíduos eram possíveis transmissores de doença e que isso influía. Isso que? A forma como ele destinava os seus resíduos. Então, isso tem a ver com ser capaz de aprender a partir de experiências? Nada a ver, né? Então, a 1 é verdadeira. A 2 é o quê? Falsa. Então, isso tem a ver com ter aprendido que lixo traz doenças, tá? E que isso interfere na sua qualidade de vida. Então, não tem a ver com aprender, né? É que lixo traz doença. As palavras ele, sua, assim como a partícula se, de livrar-se, referem-se ao homem. Então, voltou lá no texto, eu tenho lá assim: desde a Idade Antiga, o homem aprendeu pela experiência que a água contaminada, lixo e outros resíduos eram possíveis transmissores de doenças, que isso influía diretamente na qualidade e expectativa de vida dos habitantes. Assim, ele, o homem, começou a adotar medidas para tratar sua água, a água do homem, e livrar a si mesmo dos resíduos sólidos, fossem eles sólidos ou líquidos. Ou seja, o homem passou a sanear a água. Então, todos estão retomando a palavra homem mesmo, verdadeiro. A omissão de o homem preservaria o sentido do texto, pois a elipse também é um recurso de coesão. Poderia omitir. Aqui, ó. Desde a Idade Antiga, aprendeu pela experiência. E sabe por que eu sei que é o homem? Porque lá no finalzinho, na linha 5, fala. O sujeito pode estar depois, o referente também. Aqui, ó. O termo sanear vem do latim, que é tornar saudável, tornar habitável, higienizar, limpar. Desde a Idade Antiga, aprendeu pela experiência que a água contaminada, lixo e outros resíduos. Assim ele começou. Então, lá na linha 5, esse homem aí pode ser suprimido, não faz diferença, né? Porque foi mencionado anteriormente. Então, um recurso coesivo e verdadeiro. De modo que a nossa resposta seja verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Ele está pedindo as corretas. 5, letra D, de devo estudar para fazer essa prova, porque é importante na sua aprovação. Será importante para que você seja aprovado a dominar o português. Continuei pensando, agora eu estou na 6. Sobre o emprego de sinais de pontuação do texto, assinale as assertivas abaixo e assinale V se verdadeiras e F se falsas. Na linha 1, com exceção da primeira vírgula, as 3 demais justificam-se porque separam termos com a mesma função sintática. Termo com a mesma função sintática é uma enumeração. Tornar saudável, tornar habitável, higienizar e limpar. Verdadeiro. A primeira que aparece antes do que é para introduzir oração subordinada adjetiva explicativa. E essas daqui separam itens de enumeração. Então, verdadeiro isso aqui.
Depois eu tenho lá assim, ó, na linha 18, seriam mantidas a correção e a estrutura do texto se o E e a vírgula fossem substituídos por um ponto, com a devida alteração de letra maiúscula e minúscula. Se forem orações coordenadas, tudo bem. Infelizmente, no Brasil ainda não existe uma política que trate os resíduos provenientes de galerias fluviais. Aí, ponto. Tirei o E. Portanto, vírgula, os rios e córregos brasileiros sofrem principalmente com esgoto clandestino, que utiliza esse meio para chegar sem nenhum tratamento até as águas. Então, posso suprimir numa boa esse E aqui, colocando, portanto, na sequência. Que já estava aí, só fazendo um ajuste de letra maiúscula. Então, verdadeira, verdadeira. Na linha 22, o sinal de 2 pontos poderia ser substituído pela expressão isto é, entre vírgulas. Os 2 pontos têm uma função explicativa, é provável que isso aqui se verifique. Mas voltei à linha 22, tenho lá assim, ó. Já a rede coletora costuma funcionar de maneira semelhante para todos. Isto é, a partir de canalizações instaladas ao lado dos leitos de água, que encaminha os esgotos para um ET. ET. Verdadeiro, então. Na linha 36, a substituição de ponto por um ponto e vírgula com a devida alteração de letra inicial acarretaria erro, dificilmente. Porque se tinha ponto final e eu quero colocar ponto e vírgula, não há problema algum. Então, peguei lá na linha 36, o ponto e vírgula só é usado para separar orações coordenadas entre si. O logo é uma conjunção coordenada conclusiva, logo eu vou ter orações coordenadas. Ó. É importante conscientizar a população de que suas atitudes podem influir diretamente na saúde de sua comunidade. Ponto e vírgula, logo, vírgula. Ações como jogar lixo na rua, ligar o esgoto a uma galeria de água pluvial ou jogá-lo diretamente em um curso de água devem ser peremptoriamente o quê? Proibidas. Então, fazer esse ajuste aqui não acarretaria prejuízo. Então, quando ele falou assim, acarretaria um erro, não acarretaria, né? Então, não acarretaria erro, beleza? Então, de modo que a 6 tenha como resposta letra qual, gente? B, de bom continuar estudando. Aí a gente está na 7, já estamos quase acabando. 7. Das seguintes propostas de substituição de estruturas, assinale aquela que faz uso inadequado da preposição ou do sinal indicativo de crase. A esse último, por a essa questão, você sabe que está errado, porque não se usa crase antes de pronomes o quê, gente? Demonstrativos. Então, vamos aqui no cantinho. Então, a letra A está errada. A essa aqui, ó, porque não se usa crase antes de pronomes demonstrativos. Não se usa crase antes de demonstrativos não iniciados pela letra qual, gente? A, beleza? Continuei fazendo. Eu tenho lá assim, ó, ao meio ambiente e à natureza, ok. Até as por as, você sabe que a crase é facultativa depois do até. A com a, não alterou. Há uma galeria e as galerias também não alterou a correção gramatical. Só aqui que era proibido, 7, letra A, então. 8. Considere o seguinte período retirado do texto, linhas 35 e 36, e o que se afirma sobre os itens em que ele foi dividido. Para finalizar, é importante conscientizar a população de que suas atitudes podem influir diretamente na saúde de sua comunidade. A parte 1, semanticamente, tem valor de finalidade, verdadeiro, né, gente? Para finalizar, finalidade. Então, na 8, 1, verdadeiro.
2. É importante. A parte 2 é a oração principal desse período. Também verdadeiro. Não tem conector, é a oração principal. A parte 3 é o sujeito da oração principal. Verdadeiro também. É importante conscientizar. É verbo de ligação. Importante, predicativo do o quê? Sujeito. Conscientizar, daqui para frente, é importante. Oração subordinada substantiva subjetiva. Então, é importante conscientizar. Verdadeiro isso aqui. Aí, continuei pensando, é importante conscientizar, continuei. A parte 4, sintaticamente, tem valor de complemento nominal. Então, eu tenho assim, conscientizar a população de quê? Quem conscientiza, conscientiza alguém de quê? Conscientizar é nome ou é verbo, gente? É verbo, né? Conscientizar a BTDI, conscientiza alguém, a população, de que, parará, 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 objeto que? Indireto. Então, conscientizar alguém de alguma coisa, beleza? Então, nesse caso aqui, essa tá falsa. 3, verdadeira, e 4, falsa, porque a oração que tá aqui é uma oração subordinada substantiva, objetiva e indireta. Tá vendo? Outra questão que cobrou oração subordinada substantiva, né? Ainda bem que a gente já revisou neste bloco mesmo. Bom, logo, a 8 tem como resposta letra D de devo estudar. 9. Assinale a alternativa em que o fragmento que está em negrito no texto está reescrito de forma incorreta. Então, é aquela oração lá do para evitar a poluição dos recursos naturais, especialmente os cursos de água e a proliferação de doenças entre os cidadãos. Então, eu tenho lá assim, para que sejam evitadas, desenvolveu uma oração reduzida, passou para passiva, tá certinho, para que sejam evitadas a poluição dos recursos naturais, especialmente os cursos de água e a proliferação. A poluição e a proliferação sejam o quê? Evitadas, tá? Então, a concordância ficou ótima. Letra B, para que seja evitado, olha o que fez. Seja evitado. Se eu fosse concordar com o mais próximo, é a poluição, tinha que ser, no mínimo, evitar da. Por quê? Quando o sujeito é composto e está posposto, eu posso concordar com o mais próximo, sujeito composto, posposto, eu realmente posso concordar com o mais próximo ou com o conjunto. Só que aqui eu não estou concordando com nenhum dos dois, né? Aqui eu estou concordando com o erro. Então, essa B é impossível. Para que a proliferação de doenças na letra C já entre os cidadãos seja evitada, assim como a poluição dos recursos naturais, especialmente os cursos de água, ok? Para se evitar que sejam poluídos os cursos naturais, especialmente os cursos de água, e que as doenças proliferem entre os cidadãos, ok? Para que se evitem, fez uma passiva sintética, a poluição e a proliferação. Perfeito. Só não dá para ser a letra B de bola, que apresentou um erro de concordância. Podia ser sejam evitadas. Ou seja, evitar da, concordando só com o termo mais próximo. E só uma que tem um pouquinho a ver com o texto. Um pouquinho, tá? Analise as assertivas abaixo sobre o texto e assinale se corretas e se incorretas. A explicação etimológica e o retrospecto histórico são recursos empregados no texto para a introdução do assunto, certo? Né?
Uma das consequências da falta de saneamento básico é a contaminação das águas de rios e córregos, causado pelo despejo de esgotos clandestinos em galerias de água pluvial. Certo também. Para defender a necessidade de saneamento básico e de a população se conscientizar acerca do descarte correto do lixo e esgoto, o único argumento usado é o econômico, já que doenças geram gastos. Não, né, gente? Ele fala que tem a ver com a qualidade de vida, a saúde e também gastos. Então, essa daqui está incorreta. Segundo pesquisa, até 2010, menos da metade das cidades brasileiras faziam tratamento adequado do esgoto coletado. Considerada correta essa daqui. Então, 10, a única de texto que a gente teve nesse bloco, letra C. Você observa que a gente fez 22 provas completas, a primeira prova não tinha nenhuma de texto, e essa daqui teve uma de texto, mantendo um padrão de mais ou menos 10%. A gente já falou que sua banca, quando ela está muito boazinha, ela cobra uns 20% da prova de texto. Nunca vi mais que isso. O que não impede que ela mude de perfil e cobre muito texto. Banca, ela pode fazer o que ela bem entender no dia da prova, tá? Mas é o perfil que você vem acompanhando com a Fundatec aqui, pegando principalmente as provas de analista, beleza? Então, terminamos.